Tá bom? Tá aparecendo? Então, olá, meus amigos. Estamos aí mais uma vez com um vídeo para vocês, né? Tá aí comigo o Luquinhas gravando, o Fábio na iluminação hoje. Não vai aparecer. Apareceu? Estamos no centro de uma cidade para contar uma história para vocês. Ela vai terminar depois um pouco mais interessante. Aqui é a cidade de Rebouças, que está completando agora 88 anos. Estamos numa das praças da cidade. E no ano de 1966, ocorreu um fato bem interessante aqui. Vem aqui, Luquinhas. Vou mostrar aqui. Então, onde tem esse posto de gasolina ali, antigamente foi a primeira igreja que teve aqui na cidade, foi nesse local. Mas não tem nada a ver com a igreja, só contando para vocês a título de curiosidade. Mostra aqui agora essa outra rua, certo? Essa aqui é a rua José Afonso Vieira Lopes, logo à frente do semáforo ali. Nós vemos aqui do sinaleiro, né? Tem a prefeitura, que é onde o Esquiba trabalha também. E essa rua aqui foi um dos palcos do que ocorreu no ano de 1966. Quando surgiu aqui uma mulher chamada Hilda Aparecida Serpa, natural do Rio Grande do Sul. E segundo documentos do Serviço Nacional de Inteligência do Exército na época, ela esteve antes em Rio Azul, a notícia correu, e quando ela chegou aqui em Rebouças, foi acolhida por moradores daqui, e ela conseguiu reunir aqui uma multidão, porque hoje Rebouças é uma cidade pequena, e hoje a população é em torno de menos de 15 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. E na época ela reuniu aqui 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Nessa mesma rua, logo à frente, havia também o cinema. E Hilda dizia ter recebido visões, as quais direcionavam para que ela fosse até a cidade de Aparecida do Norte, e de Aparecida ela teria que ir até Jerusalém. Mas o que aconteceu aqui na ocasião? Os seguidores de Hilda, que não era apenas aqui de Rebouças, mas também de outras cidades, inclusive o documento que hoje é público, mas na época era considerado secreto, diz que... Vamos mais para cá agora diz que esses seguidores dela queriam que se respeitasse a presença dessa mulher aqui, que não funcionasse cinema, clube, e houve então desentendimento entre a população aqui de Rebouças. Em todas as cidades onde ela passava, ela carregava uma cruz e a cruz era colocada no cemitério. Então existe aqui até uma certa ligação dela, como se ela fosse uma pessoa mais revolucionária e tudo mais. Mas agora há poucos dias eu conversei com um morador antigo aqui de Rebouças, né? Família tradicional, e perguntei para ele o que ela falava.
qual era a pregação dela. E ele dizia que ela aconselhava as pessoas a rezarem muito e fazerem caridade, cuidarem bem umas das outras. Mas o interessante é que, mesmo com essa pregação dela, mesmo reunindo toda essa multidão, houve quem se opusesse a ela, vendo talvez como uma espécie de risco, tá, dentro da cidade. E o restante da história nós vamos contar no cemitério, que é onde ela levou então uma cruz. Tá ok? Vamos lá. Então, como eu estava contando para vocês, a procissão subiu. Nesse sentido, nós estávamos lá embaixo gravando, a praça fica naquele sentido. Eles subiram então até aqui o cemitério. Diz inclusive também o mesmo documento com a anuência do prefeito da época, que ainda está vivo, né? Não vou citar os nomes das pessoas envolvidas por respeito, mas havia o consentimento do prefeito. E subiram então para se colocar a cruz nesse cemitério aqui. Vamos lá então. Peço permissão. Aqui é a capela mortuária. E imaginem que esse cemitério na época era muito menor. Não havia essas capelas que nós vemos hoje. Tem até alguns túmulos mais antigos, depois ali que nós vamos mostrar. Aqui é um túmulo já, acredito que é mais ou menos daquela época, deixa eu ver de que ano, né? Não precisa mostrar, não precisa mostrar, não precisa mostrar, Lucas. É de 1959, então já havia aqui naquela época. É testemunha do fato. Se mostrar dá pra borrar na edição. Mas não vamos mostrar, não. Vamos evitar. E foi trazida então a cruz e colocada no mesmo local onde está aquela outra ali, que hoje é de cimento. E houve uma espécie de rebelião aqui, naquele tempo. Alguns moradores se rebelaram, vieram aqui durante a madrugada, arrancaram a cruz e picaram em pedaços. Dizem que até jogaram no rio, alguma coisa assim, mas o interessante é que esse mesmo senhor que eu conversei há poucos dias atrás me falou que ele tem um pedaço dessa cruz ainda, que seria o pé dela, que foi resgatado pela família dele na época. E foram feitas pequenas cruzes de outro pedaço dessa mesma cruz que foi colocada aqui, e dadas como lembrança para algumas pessoas. Bem, no entendimento popular, Hilda era considerada uma santa. Era considerada uma pessoa santa que estava cumprindo uma missão. E nem isso poupou, né, que houvesse todo
todo esse descontentamento de parte da população e ela fosse então até mesmo expulsa aqui da cidade naquela época. Com certeza ainda existem moradores aqui que esse mesmo senhor com quem eu conversei me falou que ele acompanhou Hilda até uma localidade aqui já no município de Irati, que fica em torno de 13 quilômetros daqui mais ou menos, onde eu lembro ter ido com a minha mãe. Mas a lembrança é muito vaga porque na época eu tinha apenas 5 anos de idade, então a lembrança é muito vaga. Na verdade não tenho lembrança nenhuma do rosto dela, da fisionomia dela. O que eu sei é que... Vamos subir aqui? Vamos subir aqui e mostrar os túmulos mais antigos. Só não vão por lá mesmo, só com respeito, vocês não pisem em cima, gurizadinha, tá bom? Tá, vamos subir aqui, ó. Tem uma espécie de uma estradinha. Pelo que eu sei, tem algumas fotos dela, inclusive, ainda. Ela era uma mulher de pequeno porte, miudinha mesmo. Né? Vou mostrando aqui, Fabinho, vou mostrando esses túmulos mais antigos, que são de antes ainda, provavelmente, da visita da Hilda aqui. Ela era uma mulher miúda, muito pequena, frágil. E não sei o que se considerou na época para achar que ela representava algum tipo de perigo para qualquer que fosse as pessoas envolvidas. O que aconteceu é que lá na localidade do Riozinho, Hilda foi presa na época pelo exército brasileiro por causa da denúncia que haviam feito considerando-a... Escutaram o barulho? Sim, estou escutando esses barulhos. Do quê? Considerando Batida ela, então, no... talvez como uma espécie de revolucionária por agregar uma multidão. Eu assisti uma palestra de um jovem professor que ele disse que não se teve mais notícias da Hilda após a prisão dela. O que me foi dito por esse homem com quem eu conversei agora recentemente, na semana passada, é que algumas semanas, algum tempo depois, né, eu não soube precisar quanto tempo, ele falou que ele ainda era muito jovem também, ela apareceu novamente na casa da mãe dele, aqui mesmo em Rebouças. Daqui ela foi levada até a União da Vitória, porque ela estava retornando então para o Rio Grande do Sul. Havia uma mocinha que a acompanhava, mas a mocinha que não estava mais junto com ela. Então é um dado novo até dentro da história da Hilda. E um fato que ocorreu aqui em Rebouças envolvendo a fé das pessoas, né? Envolvendo a fé das pessoas e tá com dor de cabeça? É muito forte aqui, nós já vamos sair. A fé das pessoas e também por outro lado, a falta dela, né? Daqueles que não conseguiram entender que fosse o que fosse que Hilda estivesse fazendo,
ela não estava procurando prejudicar absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Nós ouvimos algum barulho aqui. Claro que eu estou com os dois meninos aqui, por ser apenas uma história que eu estou contando para vocês. E não vou fazer nenhum chamamento. O Lucas está sentindo já uma pressão na cabeça. Mostra sempre entre os túmulos que talvez se capte alguma coisinha diferente. E... Eu não quero que capte. Hã? Eu não quero que capte. Não quer que capte? Só não olhe na tela. Só não olhe na tela, então. E coisas que levaram, então, a história lamentável de uma pessoa que acreditava ter uma missão, que teve visões, né? E no final da história, ela acabou sendo perseguida, expulsa de uma cidade, sem ter feito mal para ninguém. Que possamos então aprender um pouco mais a lidar de uma forma diferente com os seres humanos, né? Entender um pouco melhor a missão que cada um tem sobre essa terra. Bem, por cautela eu vou sair com os meninos daqui. Foram ouvidos alguns sons aí, acredito que vocês também captaram. Calma, Lucas, pode ir mais devagar um pouco. Já estamos saindo. Tá? Vai. Você lembra que nós tivemos uma noite aqui com o Edson, né, Lucas? E na entrada do portão aqui, o que aconteceu com... Nós viemos só porque o Edson não acreditava muito na questão do aparelho que captava energia. E aqui no portão dava uma energia absurda, né? Também tô começando a ter uma dor de cabeça. Também é normal. Bem, meus amigos, espera aí, Luquinhas, daqui. Se despeça. Dá um tchauzinho pro pessoal então aí, o Lucas. O Lucas é tímido, né, Fábio? Tchau, galera. Muito obrigado a todos vocês aí. Desculpem a demora. Desculpem a demora em gravar vídeos para vocês. Mas de vez em quando eu vou trazer alguma novidade para vocês aí. Não é exatamente o que muitos querem, né? Não é exatamente o que muitos querem ver, mas é o que nós temos a oferecer. Nós não vamos começar a enfeitar vídeo aí para ter explosão de inscritos. Então, os que estão aí é porque são fiéis e entendem o objetivo do trabalho. Abraço a todos, muito obrigado. Daqui uns dias espero vocês numa live aí. Bom, pessoal, chegamos em casa aqui da gravação e eu resolvi entrevistar os dois auxiliares aí, né? Gostaram de gravar no cemitério, rapazes? Hein? Foi bom? Vão querer gravar de novo com o pai? Com o vô? Tranquilo? Sem problema nenhum. Então, perfeito. Né? Vocês estão percebendo, né, a alegria deles, ó. Vejam bem, ó, eles estão muito alegres de terem gravado no cemitério hoje, né?
Então eu quero até voltar já, né? É, Vamos contar a segunda parte da história? vamos lá. Vamos, né? Vamos dormir lá no cemitério. Tá bom, tá bom. Vamos posar lá. Tá ok. Não, mas fale a verdade. O que vocês sentiram lá? Uma dor de cabeça e um, tipo, só. Hã? Eu não tive reação, eu só ficava... Tipo, eu só fiquei assim, mais ou menos. Você sentiu o que, Lucas? Um negócio do estômago e uma dor de cabeça. É. Eu só fiquei, tipo assim, ó, parado olhando, porque você escutava... Mas tá tudo bem com vocês, tranquilo, pra deixar bem claro pro pessoal aí, né? É, tipo dor de cabeça normal. Então tá bom. Então dá tchau pro pessoal.